aí, pessoal, muito bom dia. Aqui é o Jack. Você está no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. Deixa eu colocar aqui em primeiro lugar, deixa eu tentar colocar aqui o nome da live. Calma aí. Só um pouquinho. Ok? Calma aí. Aí. Então, pessoal, hoje nós vamos falar por que os homens deveriam ler Mark Driscoll. E eu queria que vocês recebessem aí meu brother, pastor Maicon Brito. Ele é pastor de aconselhamento aqui na Vintage. Ele pastoreia junto com o time de pastores, somos 5 pastores aqui. E ele também é dono de uma livraria, a Livraria Escritura, tá bom? Então, recebam ele aí. Entra. Doutor Maicon Brito vai entrar com a gente aí. A gente vai falar um pouco sobre o Driscoll. E aí, man? E aí, Jack, bom dia, bom dia. Quero pedir perdão Tudo para certo? vocês, pessoal. Perdão para ti, Maicon, em primeiro lugar. O atraso aqui, gente, é culpa minha, tá? Não é do Maicon. Então, atrasou aqui, peço perdão para vocês, a culpa é toda minha. E a gente vai deixar salva essa live aqui. Se você, pô, Jack, estourou meu tempo, eu esperei aí, tu é um chimbungo mesmo. Peço perdão para vocês, tá bom? Tudo certo, perdoado. Perdão mesmo, tá? Então, como é que tá, Mike? Tudo bem? Tá tudo feliz? Tô bem, cara, tô legal. Eu tô feliz, eu amo frio, né, cara? Eu Então, também, pra mim tá tudo ótimo. Eu também. Tá, mas a pergunta que fica é a seguinte: tu já tomou teu banho gelado hoje? Eu não tomei banho faz Faz 3 dias. Tá tranquilo. Não, assim, ó. Deixa eu dizer pra vocês. É uma experiência muito louca. Aqui em Porto Alegre tá menos de 10 graus, então não sei quantos graus tá. Mas tá bem Eu tô achando hoje mais frio que ontem. É, tá bem frio, bem frio. Acho que tá. Aí eu saí para dar uma corrida, voltei, porque assim, a água da minha casa ela passa por uma caixa primeiro, né? Então ficou gelando ali Na madrugada. a madrugada toda. Daí eu fui tomar o banho gelado, que eu tomo banho gelado de manhã. Meu, tava muito frio. Tava frio de arder, entendeu? Saiu os cubos de gelo do chuveiro. Quando eu olhei, tinha um monte de pinguim junto comigo ali. Hoje tá mais frio. Hoje bateu 2 graus aqui. É, coisa boa, cara. Coisa Muito boa. bom. Coisa Tu boa. viu? Então, Eu não sei se tu viu, no interior do estado chegou a bater 5,7 negativo. eita. Aí, ó, galera, Brasil. Eu tava vendo um programa aí, não sei qual. Um canal do YouTube aí, o cara comprou uma casa, eu tava vendo, vamos ver a casa do cara aí. Aí ele tava mostrando a casa dele e daí tinha uma lareira. Ele disse, mas por que vai ter lareira no Brasil? Aí eu fiquei olhando e disse, cara, como assim? A gente tá no Brasil e aqui tem lareira, meu. Compra uma lareira barata aí. Até eu tava conversando com os homens da Vintage até, que tu paga aí uma lareira, às vezes 40 pila por mês, fazem 12 vezes aí, de metal, eu acho que é... Tu tem lareira na tua casa, né, Maicon? Tem. A tua é de tijolo, né? A minha é de alvenaria, ela foi feita com a casa. Com a casa, né? Tá. E tu, hoje tu teria de metal ou tu prefere ainda da de alvenaria? Cara, eu curto a de alvenaria, eu gosto por causa do estilo, né? Mas eu teria lareira de qualquer maneira. De metal, o cara tem que ter. É muito bom. E o tanto que o pessoal na antiga, que é muito comum, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tinha o fogão a lenha, né? Isso. Cara, o fogão a lenha é muito caro, meu. É caro, né? Cara, eu fui ver o preço do fogão a lenha, um novo, o básico, novo, tava 5 mil reais. 5 mil. 5 mil. Aí tinha uns de 8, 9 mil e uns de 3. Aí os de 3 mil já era chinelão. Já era bagaceiro. Já. Mas eu não sei, pode ser que tu pense diferente, mas eu acho que se paga, cara. Não, claro. Não, se paga. Claro, com certeza. E uma coisa que o fogão a lenha faz, aqui no Rio Grande do Sul, o fogão a lenha faz o centro da casa ser a cozinha. Exatamente. É muito louco isso. O pessoal fica tudo em torno do fogão. O pessoal fica tudo em torno do fogão ali, entendeu? Então, normalmente, na antiga, as casas aqui, a cozinha era a maior parte da casa, porque era onde as famílias ficavam, né?
Então a sala era menor, porque tinha só um rádio, né? Não tinha TV. Então, tipo, era menor, porque tinha só um rádio, né? Não tinha TV. Então, tipo, na casa da minha avó, a cozinha era maior do que a sala. Na minha também. Então, Minha avó também. Então as pessoas ficavam na cozinha, passavam a maior parte do dia na cozinha, ao redor do fogão ali. Isso mesmo. A tia da minha esposa tem fogão a lenha. Na verdade, são duas coisas que eu fico pensando, cara, que é caro e as pessoas da antiga tinham. Quer ver uma segunda coisa? Quem já congregou numa Assembleia de Deus, tu já deve ter visto o pessoal da gaita, né? A Assembleia de Deus foi chamada aí como a religião da gaita. No período da década de 60, sempre quando se referiam, eles falavam como a igreja da gaita, né? Sim. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei no resto do Brasil, né? Então, cara, e eu tava vendo o preço das gaitas que aqueles irmãos têm. É muito caro. Cara, é aquela gaita toda skinny, é caríssimo, velho. Aí tu vê aqueles irmãozinhos, bem simplesinho. Hoje uma gaita daquelas tá uns 12 mil reais. Sabe que é tranquilamente isso? Tipo... tranquilamente. É preço de guitarra japonesa. Tipo, a guitarra do Steve Vai... Eu tô falando de coisa aqui, as pessoas... O que esse cara tá falando? Não, é que... O que eu tô querendo dizer, meu, é que eu sempre penso assim, eu fico olhando a nossa geração e a geração antiga, sabe? E pra nós as coisas são muito difíceis, né, cara? A gente sempre dificulta tudo, né? Mas é que a gente falou isso, acho, não sei se é ontem, na live anterior, a pessoa, quando é importante, ela gasta, né? Quando é algo importante, ela gasta. Exatamente. E assim era o pessoal da antiga, meu. O instrumento, os caras faziam culto ao ar livre, os caras iam pra esquina fazer culto, era gaita, entendeu? Tu não tinha uma tomada à disposição, tu não tinha... Era gaita. Exatamente. O instrumento ele tinha que te dar tocabilidade e ele mesmo reproduzir o som. Exato. Então era violão e gaita. Isso aí vai, isso né? Aí. Que é a época dos o coral misto, né? Coral misto. Cara, uma outra curiosidade pro pessoal aqui, a maioria dos louvores, porque o inário na Assembleia de Deus é a harpa, né? Mas a maioria dos louvores do coral misto, eles são louvores do cantor cristão. Bastante, muito. Muito. Esse louvor aí é do coral misto, quem é da Assembleia. Mas quem é da Igreja Batista, diz, não, esse louvor é do cantor cristão. É bem assim, cara. Então, cara, vamos lá falar sobre o nosso herói marginal. Cara, eu tenho que pegar os livros. Bom, depois eu pego os livros ali. Bom, vamos lá. Deixa eu falar hoje sobre o Mark Driscoll, carinhosamente chamado por mim, pelo Mark, como São Driscoll. São Driscoll. Então, cara, qual foi o teu primeiro contato com o Driscoll, cara? Cara, meu primeiro contato com o Driscoll foi numa pregação dele. Se eu não me engano, era uma pregação. Ele tá criticando um pastor. O Joe Osteen. Joe Osteen. Esse aí. O cara não... A lixologia da prosperidade. Só nisso o Driscoll já me conquistou, entendeu? Ali ele já conquistou. Ele tá falando de Joe Osteen, o cara não fala contra o pecado, né? Porque as pessoas já têm muito problema e tal, então... E o Driscoll tá chutando o cara nisso aí. Esse foi meu primeiro contato com ele. Foi o primeiro vídeo dele que eu assisti. E tu, qual foi? Cara, é muito louco isso. Que assim, eu tenho uma amiga minha, ela é gaúcha, mas ela mora em Belém do Pará. E ela se mudou pra lá. O nome dela é Mariana. Até foi por causa dela que a gente queria colocar o nome da nossa filha. O pessoal que tá vendo essa live, o Maicon, a esposa dele, são dois sem vergonhas. Eu tenho que dizer isso aqui na frente de todo mundo. Maicon, tu e a tua mulherzinha. São dois chinelão. Chibungo. A Thalita e eu, nós iremos colocar o nome da nossa filha de Mariana. Aí, por causa dessa menina, era amiga nossa, tudo. E a gente sempre achava o nome dela lindo, né? Daí, quando vê, o Maicon e a Suna fizeram o filho antes e botaram o nome. E já fica uma coisa que eu aprendi aqui. Cara, ninguém é dono de nome. É uma coisa que eu aprendi com o Maicon. Negão, faz teu filho e bota o nome. Não fez filho? Não fez filho? Não critica. Não critica. Nossa, eu tinha feito filho ainda e queria se adonar de nome. Maicon, por mais que eu tenha me indignado, tu tá certo.
tu me ensinou um negócio. Quem faz o filho é que pode botar o nome. Não importa se tu falou, quiser. Se tu inventou um nome. O nome do meu filho vai ser Enzo. Se tu não fez o Enzo, ralou, ferrou, entendeu? Outro vai colocar. Ou bota os dois o mesmo nome, qual o problema? Não tem problema nenhum nisso aí. Bom, então, vamos lá. Aí essa amiga minha, morava em Porto Alegre, isso foi, cara, deixa eu ver, 2008, 2009, por aí. Ela, cara, é muito louco isso. Ela ouvia, na época, o Thales Roberto. O Thales não era estourado ainda como ele é. Ele era um cara bem lá do B, né? E ela ouvia o Thales, ela curtia coisa que ninguém tava curtindo. E ela ouvia as pregações do Driscoll. Aí um dia, eu tava na casa dela, eu era muito amigo da família, nós éramos amigos da família toda. E daí ela me chamou, assim, Jack, olha esse pregador aqui. E quando eu vi o Driscoll, assim, cara, tava pregando num púlpito, e tava tudo zoado atrás, assim, tipo, depois que eu fui ver, se não me engano, ali era a série de Filipenses. Não me lembro. Que é nessa série que ele fala do Joel Osteen, no primeiro sermão, né? E, cara, quando eu vi esse louco, eu disse, cara, que maneiro. E daí ela disse assim, não, e olha só, olha como ele se veste. Pra época, era uma coisa muito revolucionária. Né? O cara chegar de calça rasgada, camiseta e tal, né? E cara pregar assim, entendeu? Pregar, sim. Pregar desse jeito, assim, tipo, o cara não... né? Então, foi meu primeiro contato com o Driscoll. Depois, assim, consumindo materiais reformados da internet, aí eu comecei a ver. Aqui o brother tá falando exatamente isso, ó. Essa é uma série, tá? O Guia do Rebelde para a Alegria, tá? Então, é o sermão, que é o Filipenses 1, que ele vai falar de Paulo, né? Mas, na verdade, esse é o nome da série, né? O Guia do Rebelde para a Alegria. Ou seja, Paulo está preso, se rebelou contra a cultura, e ele fala sobre a alegria. Então, como se ele se rebelde e alegre em Jesus, né? Então é fenomenal, cara, fenomenal. Assim, o que é algo ilógico, né? Exatamente. O cara tá preso e instigando o pessoal à alegria. Exatamente. Então, cara, foi meu primeiro contato com o Driscoll. Depois, aí quando eu li o livro dele, o Reformição, velho, eu vou falar aqui depois. Aí, cara, eu me apaixonei pelo cara. Não tem. Ali ele ganhou o coraçãozinho. Ali ele ganhou meu coração. Ali, né, tipo, eu tenho uma dívida muito grande a ele, ao Piper e ao Paul Washer. Foram 3 bênçãos na minha vida. Assim, Paul Washer foi pregação chocante, não foi? Foi? Vamos fazer um vídeo desse aqui sobre o Paul Washer também. Fechou? Vamos fazer. Então, cara, o Driscoll foi... Não tem o que falar, né? Então, vamos lá, cara. Primeira... Vamos falar aqui, vamos falar em ordem aqui, o nosso esbocinho aqui. Vamos. Então tá. A primeira razão por que os homens devem ler, ouvir o Mark Driscoll, para ti, Mark. Para nós, na verdade, aqui, né? Para nós, né, cara? Cara, eu acho que a primeira razão é porque de cada 10 palavras, algumas delas que saem da boca dele são Jesus. O cara é extremamente apaixonado por Jesus. Tudo para ele gira em torno disso, o foco dele é esse, ele vive por e para Jesus. Essa é a primeira razão fundamental. Exato. Até a frase, né? It's all about Jesus, né? Seria mais ou menos em português como é tudo sobre Jesus. É tudo sobre... Essa frase, um brother meu que é especialista em manja de Spurgeon, ele disse que essa frase ela é de Spurgeon, tá? Então, tipo, tu vê que Spurgeon era extremamente cristocêntrico, né? Sim. Mas a gente vai falar sobre Spurgeon também mais pra frente. Mas assim, a gente tá falando sobre os caras de hoje, né? Então, velho, tipo, tu vai ler o livro do Driscoll, o Igreja Vintage, que da onde nós tiramos o nome aqui pra nossa igreja. Até um dia, eu já expliquei isso, eu explico de novo, mas queria um nome, o nome da nossa igreja seria Igreja 180 graus. Aí eu pensei, os caras vão achar que graus é graus de temperatura, né? Vão achar que é Cassiane.
500 Pura graus. função de poder. E não era ideia de conversão, né? Grau de conversão. Sim, Daí, sim. aí, bem na época, saiu os livros pela Tempo de Colheita, que é a principal editora aqui no Brasil que lança o Driscoll. E daí a gente colocou o nome da Vintage, da igreja de Vintage 180. Né? Mas o pessoal acabou não falando tanto de 180, então a igreja, carinhosamente, Igreja Vintage. Então, Igreja assim, cara, Vintage. no começo do livro, Igreja Vintage, o Driscoll, ele assim, cara, ele entrega um louvor a Jesus, assim, tipo, me deixa falar, parece que o cara fala assim, me deixa falar sobre Jesus um pouquinho, antes de falar sobre a igreja. E daí o cara fala sobre Jesus. Então, ou seja, essa é uma das características que eu me liguei, cara. Tipo, ele pregando em Esther, cara. A série de sermões dele em Esther. Ele prega assim, tipo, Naamã, um Jesus, ou seja, um Naamã maior, né? Jesus. Sim. Ele vai pegando todos os capítulos e ele vai apontando para Jesus. Todos os capítulos de Esther, né? Os teólogos aí mais de linha mais teologia bíblica, eles ficam loucos com isso, eles ficam nervosos com isso, né? Mas eu curto pra caramba. Parece que o cara se perturba com muito Jesus. É verdade. Né? Teve um cara aí, um conhecido meu, ele disse, não, mas o texto não tá falando sobre Jesus, não é tudo sobre Jesus. Daí eu disse, cara, Colossenses diz, meu, que nele estão firmadas todas as coisas, meu. Dele tudo subsiste, né? Tipo, pô, cara, é complicado tu dizer isso. Isso é criação, ela é sobre Jesus, imagina. Aí a palavra, o próprio Jesus fala lá em Lucas, né? Jesus as escrituras falam. Exato, cara, apontam para ele, entendeu? Então é complicado, né? Mas beleza. Aí o Spurgeon diz, né, que ainda que o texto não esteja levando para Jesus, eu vou fazer essa estrada. Muito bom. Se não tiver, eu faço. Eu faço. Eu dou um jeito. Eu imagino o cara com a cuia na mão mesmo, que nem estava aí agora. Se não der, eu faço. Eu faço. Ah, não tá falando de Jesus? Então eu dou um jeito. Eu faço. Muito bom. Cara, e o que eu gosto muito no Driscoll sobre Jesus é que ele, eu acho que foi no Reformação, eu não lembro, eu acho que foi, que ele especifica bem, ele diz, eu gosto de falar de Jesus para o pessoal saber de qual Deus eu tô falando. Entendeu? Tipo, Deus te abençoe, tá, beleza, o cara é islâmico, ele tá lá, Exato. Deus, e ele diz, não, eu falo Jesus te abençoe, sabe, no Natal é Feliz Natal. Feliz Natal não é boas festas. Não é boas festas. Aprendi Feliz com Natal. também. Bom. Muito bom, sabe? O cristão tudo não que diz pode, boas festas. Exato. Tudo que pode, o foco é Jesus. Então, isso é demais. O cara é extremamente apaixonado por Jesus. Exato. Segunda razão, né? Segunda razão que os homens deveriam ler o Driscoll, na nossa opinião, é que ele é um ótimo pregador. Né? Então, cara, deixa eu dizer, cara, vocês não têm noção. Os caras não têm noção. Meu, olha só. Se você tá vendo essa live, você quer testar o que eu tô falando. Não, eu quero testar. Se tu entende inglês, igual o Michael, que entende inglês, aramaico, hebraico, fala todos os negócios aí, entendeu? Porque, cara, se você entende inglês, você vai, depois dessa live, você vai abrir no YouTube, presta atenção, você vai colocar lá Mark Driscoll, Daniel, ou Daniel 1, tá bom? E você só o primeiro sermãozinho. Só o primeiro sermão. E só testa o que eu tô falando. Testa. Não, testa. Faz isso escondido, porque vai ter pessoas que não gostam do Driscoll e você tem vergonha de admitir que você gosta do Driscoll. Entendeu? O Driscoll para os Estados Unidos, ele tá pro Brasil igual o Caio Fábio. O pessoal, quem gosta do Caio, tipo, eu li muito Caio, ouvia muito Caio o Caio da década de 90, né? Então, não, agora eu acabei perdendo o contato, assim, parei de ver, mas o Driscoll, ele é meio um leproso lá nos Estados Unidos. Então, se você quer ver se eu quero ver se ele é bom pregador, bota lá Daniel 1, tá bom?
Ah, eu não entendo inglês, como que eu faço? Aí tu vai no Legendas, vai ter o botãozinho de Legendas, tu aciona as legendas, vai na chavezinha, tem a chavezinha do lado. Na configuração, né? Clica ali, clica escrito Legendas, e vai traduzir legendas. Traduzir automaticamente. Aí eu acho que é simultaneamente, uma coisa assim. Aí tu vai lá para português, bota a língua português, e tu vai entender, tipo, 90% do que o cara fala. Os outros 10 atualmente vai completar pela quantidade de palavras bíblicas que tem. Tu vai entender tudo que o Driscoll prega. Raciocínio. Só que ele prega muito rápido, né, cara? Né? Então, ele começa rápido e depois ele acalma, né? Cara, Cara, o segundo sermão dessa série, eu tive que dar uma pausa, porque ele começou tão rápido, mas tão rápido. O cara é uma metralhadora. Sabe aquela metralhadora giratória? Uhum. O cara começou assim o sermão. Eu tava olhando com a minha esposa, né? Eu tava olhando com a Su. E eu tive que dar pausa e disse: tu entendeu? Tu viu isso? Da onde veio? Sabe que tiro foi esse? Meu. O cara... Foi assim. Eu tive que dar uma pausa e disse: vamos voltar. Eu quero fazer uma menção aqui. A Lid tá comentando aqui, ó. A esposa do Ribas. O Ribas é outro apaixonado pelo Driscoll. A gente vai fazer uma live, vamos ver com o Ribas aqui. A internet onde ele tá morando, ela tá meio zoado. E a gente precisa fazer uma live com ele, podemos fazer no YouTube, Michael. Nós três falando mais sobre isso. Legal. Seria demais. Mas voltando aqui. O Ribas é uma benção. Uma benção. Então, voltando aqui, tá? Ótimo pregador. Então, cara, sermões dele. O cara pregando. Eu vou falar um negócio aqui que os caras vão dizer. Cara, ouve o cara pregando. Ouve. Pra mim, hoje, ele é o maior pregador do mundo. Pronto, falei. Eu tô falando isso. Cara, mas assim, ó, dos que eu conheço, é mesmo. Dos caras que eu conheço, que eu já vi pregando, não tem. O estilo dele é bom. Exato. Ele é. E tem um lance na pregação dele, cara. Até foi no primeiro sermão de Daniel, a gente assistiu junto esse sermão. Ele tem uma perspicácia, lembra? Ele tá pregando e ele fala sobre o espírito da Babilônia. E numa hora do sermão ele para. Ele olha pro pessoal, assim, ele diz: alguns aqui estão com medo do espírito da Babilônia, mas o espírito de Deus diz que aqui é a vitória em Cristo. Nós te repreendemos. Cara! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Eita! Se eu tô lá, eu tiro o casaco e começo a rodar. Sai fazendo aviãozinho. Não, o cara, ele tem uma capacidade especial dada por Deus. Certamente. Cara. Demais, cara. Demais. Essa mensagem dele, todo mundo tinha que assistir. Pelo menos essa. Eu duvido que não continuaria assistindo. Exato. Vê lá. Bota lá. E dessa que a gente tá falando. Terceira razão, porque os homens deveriam ler Mark Driscoll. Vai, Michael. Cara, porque ele é missional. Sabe? Ele sabe contextualizar a mensagem do evangelho para hoje, para nossa época, né? Para essa geração. E o fato de saber fazer isso já torna ele um ganho, né, para a literatura evangélica, para o meio teológico. Cara, depois dessa live aqui, você vai, por favor, vai no YouTube, vai anotando o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Vai no YouTube e bota assim. Perguntou aqui, ó. Juja, eu não entendi o nome aqui, mas o que eu falei antes era, tu bota no YouTube Daniel, Mark Driscoll, Daniel 1. Vai ter o sermão dele em Daniel, capítulo 1. Ele pregou todo o livro de Daniel, tá? Então, cara, não tem. Tem os estudos, tu pode pegar todos os estudos dele, tu pode, ele disponibiliza para pregadores. É fenomenal, cara. No período da Mars Hill, lá em Seattle, depois eu vou falar sobre isso, mas tipo, ele disponibilizou vários estudos. E ele colocava, você está plantando igreja, está difícil para você, então pegue esses estudos e pregue esses estudos. Era fenomenal isso. Mas voltando. Então, cara, contextualização, bota depois no YouTube, quem tá aqui, bota assim, Regeneração Alcaçuz Mark Driscoll. Cara, ele vai explicar o novo nascimento de uma experiência que ele teve quando ele era criança. Eu não vou falar o vídeo aqui, mas tu vai ficar assim, cara, como é que esse cara explicou isso? Tão simples e tão bom de entender, cara. É fenomenal. Fenomenal. Qualquer criança entende. Exato.
Quarto. E ele tem. Só nesse terceiro ponto ainda. Cara, tem um livro dele que é basicamente teologia sistemática, é o Doutrina. Só o título de cada doutrina ele já aplica, né? Já é uma contextualização, já é uma aplicação. Exatamente. Tipo, quando ele vai falar de Deus, Deus é. Quando ele vai falar da Bíblia, Deus fala. Exatamente. Cara, o tempo todo, cada doutrina é um ato de Deus, né? Exato. Queda, Deus julga. Cruz, Deus morre. É o livro todo assim. O tempo todo o livro, assim, ele vai botando... Ele pega as doutrinas e ele tira essa coisa estática, às vezes, que o estudo da doutrina dá, e ele coloca esse verbo no coisa. Tipo, a doutrina ele coloca um movimento de ali. Né? Exatamente. Muito bom esse livro. Quarto, Marco. Vamos lá. Cara, porque ele se dirige aos homens. Ele tem essa pegada que tu tem aqui, que é uma bênção. Ele tem essa preocupação lá. Ele se dirige aos homens, ele se volta aos homens, ele aplica aos homens. As mensagens dele, via de regra, têm aplicação aos homens. Exatamente. Essa própria série de Daniel, ele pegava o mesmo texto, né, quando ele ia na reunião dos homens, e esse texto ele aplicava, ele pregava aos homens. Ele trazia mais aplicação ainda para os homens. Era muito pros homens. Isso. Que é o trabalho de homens deles lá, é o Real Man, homens de verdade, seria aqui no Brasil, né? Então, cara, aquele sermão dele, cara, eu vou ver se eu largo aqui depois do Instagram, no meu canal, enfim, que é o sermão dele pregando sobre o casamento, tá? Meu, aquilo é demais, é demais. Né? Ele fala pros homens... Ele está se dirigindo basicamente aos homens, né? O Homem e o Casamento, bota aí no YouTube e tu vai encontrar ele pregando, né? O Homem e o Casamento. Meu, ele tá pregando em Eu não lembro, é nesse que ele fala dos namorados, que colocam a mão nas namoradas? É esse aí? Eu não esse tô lembrado aí, agora. Cara, esse aí ele fica pistola, loucão. Esse aí é o período... Eu tenho um amigo meu, cara, que é muito engraçado. Eu falando com ele, assim, a gente tava falando sobre o Driscoll, né? Tava lá no Rio, lá. Aí ele veio assim... meu Driscoll tá mais na mãe, né? Pô, o cara passou um monte de dificuldade, aí o cara tá... Aí ele, vou te falar uma coisa, Jack. Eu gosto do Driscoll gordinho, do período que ele tomava... Ele conta no livro dele, né? Que ele ficava atrás da igreja dormindo. Chegava o diácono com energético e dizia, pastor, tu entra em 5 minutos. E ele metia o energético pra dentro e subia pro púlpito loucão, assim. E daí o cara disse, essa época era louco, meu. Cara, ele pregando Neemias, tem cara, ele tá louco no púlpito, ele tá pregando assim, louco, ele dá uns pulos, era demais, era muito engraçado, cara. Ele tá ligado no 220, né? Exato. Então assim, cara, essa pregação dele em 1 Pedro, até ele tá repregando agora 1 Pedro na Trinity. Cara, ele pregando 1 Pedro, falando sobre sofrimento, cara, ele entra no capítulo 3 de 1 Pedro, falando sobre o casamento. E aí ele primeiro prega o homem e o casamento e depois as mulheres e o casamento. Cara, ele se dirigindo aos homens, meu. Ele pega 1 Pedro, quando ele fala, né, que é para viver a vida doméstica com honra, cuidando da mulher. O Satanás se lançou aqui. Igual ontem no meu nariz. Aí ele fala sobre que a mulher é um vaso frágil, como Pedro fala, e ele diz o seguinte, o homem é uma caneca de metal. Né? O homem é uma caneca de metal, então o homem você pode... como é que é? Você pode chutar ele e ele pode amassar, mas ele não vai quebrar que nem a mulher. Muito bom. Seguinte, fenomenal, assim, veja essa pregação, o homem e o casamento, Mark Driscoll, e vocês vão entender, cara... É demais. O cara se direcionando aos homens, pesadão mesmo. Pesadão, Ou você pode botar direto assim, como você se atreve, Mark Driscoll, e bota lá, Mark Driscoll, como você se atreve. Ou como ousa. Cara, é loucura. Loucura. Então, quinta razão. Vai lá. Por que os homens devem ler Mark Driscoll? Em quinto lugar, porque o conceito de reformição é libertador. Vou falar de novo, vou ler de novo. É que assim, eu já quero contar, pessoal. Eu vou
Eu tenho um papel aqui e eu vou escrevendo. Azul tá falando que não vai escrever. Eu gosto de escrever. Então, assim, o conceito de reformição, é o nome do primeiro livro dele, é libertador. Eu acho que o conceito, cara, deixa eu até pegar aqui para vocês. Eu vou pegar o livro o Reformição. Depois eu quero mostrar os livros dele aqui. E a ideia, então, mostrar para vocês aqui, ó, esse livro aqui tá virado. Já me ensinaram como desvirar o Instagram. Eu quero ver se eu faço isso, como desvirar. Eu tenho que pegar direitinho Basta ali. achar, me diz depois, que eu também não sei. Tem como fazer. Então, cara, qual é a ideia aqui? Ó? Ele mesmo cita o Leslie Newbigin, tá? Então, aqui, ó. Exatamente aí, ó. Peguei aqui, ó. Aí, pegamos junto aí, ó. Estamos no mesmo espírito, Michael. Não tem? Então, a ideia é a seguinte. Seria, ele mesmo cita o Newbigin, né? O Leslie Newbigin era um missionário inglês. Ele foi missionário na Índia, na China, na Índia. Agora eu não me lembro. E, cara, foi um dos maiores missionários. E ele que cria, na verdade, o pai do movimento missional é o Leslie Newbigin. Movimento missional seria o quê? É mais ou menos isso. Tu aplicar localmente os princípios da missão extracultural em outras culturas. Vou dar um exemplo. Peraí. Deixa eu tomar um aqui. Só para complementar isso que tu falou, esse conceito que ele vai dar aqui, ele baseia no Leslie Newbigin e num livro, cara, de 95 ou 96. Qual livro? Que é A Igreja... Eu anotei aqui. A Igreja entre o Evangelho e a Cultura. Nós não temos, acho, ele traduzido. A gente tem o Leslie Newbigin, eu tenho 2 livros dele aqui. A gente tem o Sociedade Pluralista, né? E o Segredo Revelado, né? Cara, o Newbigin, ele era o pai, né? Por quê? O que acontece? O Newbigin vai para a missão, para o pessoal entender aqui. Ele vai para a missão e ele fica 30 anos na missão. Ele era inglês. Quando ele volta para a Inglaterra, é mais ou menos isso, tá, gente? Então, assim, daqui a pouco vai chegar um cara aí, especialista em Leslie Newbigin. Não é assim. Tá, perdão. Não é bem assim. Mas tu entendeu o que eu tô dizendo. E ele vai, quando ele volta, ele volta e a Inglaterra está extremamente secularizada. E ele nota que havia toda uma preocupação para se alcançar uma cultura. Tu aprendia a língua, tu aprendia os costumes. E quando ocorre na nossa cultura, a gente não tem essa mesma preocupação. A gente não fala a linguagem do povo, a gente tem os nossos jargões, a nossa forma de falar. As pessoas não nos entendem. Né? A gente não se veste como povo, a gente não usa as coisas da cultura. Não vou usar o chimarrão, não vou usar isso, porque, enfim, a gente acaba não se comunicando com a cultura. Então, o Newbigin, ele é o primeiro cara a dizer que nós deveríamos pensar localmente da mesma forma que a gente pensa de forma global. Então, o problema é que eu parto do princípio que eu já conheço a minha cultura. E o Newbigin vai dizer que não. A nossa cultura ela está cada vez mais plural. Então, por exemplo, eu moro em Porto Alegre. Tu vai no centro de Porto Alegre, vai passar uma freira, vai passar um jovem com cabelo de punk, vai passar logo depois uma guria que vai no baile funk, depois disso passa uma mãe solteira, depois disso passa um cara de religiões afro, depois disso vai passar um evangélico. Tu passou por um sentado na calçada que é hippie, os caras estão fazendo os colarzinhos deles. Exatamente. A cultura é extremamente plural. Então, às vezes, dentro da onde nós estamos ali numa cidade grande, cara, nós estamos com uma gama, e aqui eu amo falar disso, eu amo falar sobre esse assunto. A gente está numa gama de pessoas que está como se tivesse o mundo todo ali. Entendeu? Então, o Driscoll, esse conceito de reformição é cultura, igreja e evangelho. Cultura, igreja e evangelho. Cultura, igreja e evangelho. E ele vai sempre mostrar que se tu perde um, tu vai te dar mal. Por exemplo, tu cai em algum erro. O que acontece, Michael? Se dá cultura na página 21 aí do livro. Deixa eu achar aqui que eu tô fechado. Tá. Cultura. Se tu tem cultura e igreja, e
menos evangelho. O que acontece? Aqui. Tu cai no liberalismo, né, cara? Tu tá alinhado culturalmente. Tu tá alinhado. Tem que ter o saindo da palavra, né? Tu tá alinhado culturalmente e tu tem a igreja, mas tu não tem o evangelho. Exato. Aí tu cai no liberalismo teológico. Liberalismo, exato. Se tu tem, página 22, se tu tem igreja, tu tem evangelho, mas tu não tá ligado na cultura, o que acontece contigo? É o fundamentalismo. Mas Aí é o que tu falou dos jargões, né? Exato. O fundamentalismo aqui não é o lado bom do fundamentalismo, é o lado ruim, nocivo. É o lado ruim. Tá? Volta aí que prejudicial. Eu li no a gente meio. Pulou lá no início da 21. Então volta lá. Que é o evangelho com a cultura menos a igreja. Isso. Então, se tu tirar a igreja, tu tem evangelho, tu tem o evangelho bíblico, tu tá alinhado culturalmente, mas tu não tem igreja. O que tu tem daí? Aí são os movimentos para-eclesiásticos. Que não é a igreja. Não é a igreja. Exatamente. Então, o que tu precisa? Ele vai apresentar que seria basicamente... Isso que ele dá aqui é demais, cara. Tu precisa desses três. Tu precisa estar alinhado culturalmente. Ele tá falando sobre missão, né? Então, se tu quer ser um bom missionário, tu precisa da igreja, tu precisa da cultura. Da cultura é tu estar alinhado, falando a linguagem da cultura, e tu precisa do evangelho. Aí tu vai estar dentro do conceito de reformição. E ele vai falar que isso, na verdade, né, é o que os missionários sempre fizeram. Entendeu? Um detalhe, Jack, que é bom a gente esclarecer, é que a gente seguidamente fala da cultura, somos contraculturais, mas é quando a gente está se referindo ao que é pecaminoso na cultura, né? Aquilo que é contrário ao evangelho, às escrituras. O Driscoll diz que existem 3 R's na cultura. Tá? O primeiro R, vamos ver se eu me lembro. O primeiro R é receber. Então, por exemplo, a cultura aqui no Rio Grande do Sul, a gente toma chimarrão. Não tem nada de errado com chimarrão. Eu recebo, tá bom? O segundo R da cultura é rejeitar. Então, você está pregando o evangelho em uma tribo indígena, onde eles eles matam as pessoas para comer. Eu sempre me esqueço dessa palavra. Canibais. São canibais, tá? Então, eles matam as pessoas. Você não vai receber esse costume. Você vai rejeitar esse costume. E o terceiro R é redimir. Então, você não tem como receber aquilo do jeito que está, mas você não precisa rejeitar. Então, você redime aquilo. Vou dar um exemplo. E isso aqui pode ser... As pessoas podem... né? Vou dar um exemplo aqui. Papai Noel. Então, o Papai Noel, as pessoas... Não, o Papai Noel não existe. O Papai Noel, ele não morreu na cruz. Você redime o uso dele. Né? Então, você vai pegar a história dele aqui em casa. O que nós fazemos? Redimimos o uso do Papai Noel. Nós explicamos que ele era um bispo, né? O bispo Nicolau. Nós explicamos que ele amava Jesus. Nós explicamos que ele estava no concílio ali, onde teve o debate sobre a natureza. Foi com Ário, né? Com Ário, sobre a divindade de Cristo, né? O Mosius, né? Isso. Então, nesse concílio que ele dá um tapa, né? Diz aí algumas lendas que ele dá um tapa. A tradição diz que ele dá um lindo tapa no rosto de Ário, que era um herege. Então, aí tu explica isso e alguém diz, o Papai Noel existe? Né? Tu diz, existe. E ele está com Jesus. Ele morreu, ele era alguém que amava Jesus. Não é o Papai Noel da Coca-Cola, mas é o Papai Noel. Então, você está redimindo isso, o uso disso, né? O Lewis fazia muito isso nos seus livros. Então, são 3 R's. Receber, rejeitar, redimir. São 3 R's da cultura. Aqui em casa, para minha filha, eu fiz isso também. Desde o início, eu sempre disse que o Papai Noel existe. E ele não é Jesus, mas ele é um homem de Deus. Ele era um servo de Deus. Exato. Ó, só para o pessoal ver que a gente estava falando lá no primeiro ponto, aqui, ó. No ponto 1, ó. Comer, beber e ser um missionário feliz. Cara, isso é demais. Isso é Aí, olha o que começa aqui, assim, ó. Jesus. A primeira palavra deste livro só podia ser Jesus. Porque tudo, incluindo a reformição,
começa e termina com ele. Ah, cara. Alan falou. Então, esse conceito de reformição... uma curiosidade. Essa capa aqui, ó, ela foi feita pelo Eduardo Mano. Sabe o cantor lá? Ah, é? Ele que fez essa capa aqui. Tá? Não sabia. Então, ele que fez. Você compra esse livro na editora Tempo de Colheita, na Escritura, tá bom? Mas continuando aqui, vamos lá, senão não vai dar tempo. Sexto. Cara, em sexto, porque a gente falou, né, que ele é apaixonado por Jesus, ele é um ótimo pregador, mas em sexto ele é apaixonado pela esposa dele. Ele é um homem de uma mulher. Exato. E aí, cara, eu quero ampliar aqui para o pessoal mais novo, e eu queria muito que vocês seguissem teólogos que têm essa marca. Aqui não só o Driscoll. Eu aprendi isso com o Driscoll, de tu admirar um homem que está casado com a mesma mulher, tá bom? Então, assim, não importa a quantidade de livros que ele escreva, né? Só uma curiosidade, que o meu é capa dura. Eu fiz capa dura. Os livros que eu mais gosto na minha biblioteca, eu fiz capa dura. Fiz desse, fiz do Edwards, e fiz dos outros livros ali, tá bom? Do Doutrina, tu fez do Doutrina também. Então, voltando aqui. Tipo assim, cara, o cara está casado com a mesma mulher, isso fala muito sobre ele, tá bom? Não é tudo, mas é bastante coisa. Então, é com o Driscoll que eu aprendi o livro Amor, Sexo, Cumplicidade e Prazeres a Dois. Eu vou mostrar ali. Nesse livro, ele fala, no primeiro capítulo, é sobre a amizade no casamento. Uhum. Ele fala que existe muito pouco material falando sobre amizade no casamento. E eu aprendi com ele o seguinte: a tua mulher tem que ser a tua melhor amiga. Ela precisa. E aqui eu vou desenhar aqui, pessoal. Ó, vou desenhar um cara, e eu sou um ótimo desenhista, tá bom? Não me... Sim. Tá? Então aqui, ó. Arte contemporânea. Você tá com inveja, Michael? Para. Então aqui, uma mulher. Isso aqui é um vestido, calma aí. Fica tranquilo aí, tá bom? Isso aqui é as mãos. Isso aqui é os pés. Enquanto tu desenha, Jack, teve uma menina que perguntou ali se mulheres podem assistir tuas lives que são para homens. Pode. Claro que pode. É só o primeiro público. Eu vou estar falando para os homens, entendeu? Mas pode sim. Tem um monte de mulher que vê aqui, que é tranquilo isso. Entendeu? Então aqui, ó. Então olhem aqui, eu desenho, um baita desenho. Muito bom. Então aqui, ó, digamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui tá o Michael e aqui tá a minha esposa. Quando eu falo que a minha esposa é minha melhor amiga, eu não estou falando que a minha esposa é minha melhor amiga entre as mulheres. Eu estou falando que ela é minha melhor amiga entre todo mundo. Todos. Entre todos. Então, ela é a minha primeira conselheira. Então, tem gente que pensa assim, minha mulher é minha melhor amiga. Mas tem um amigo que é mais amigo dele do que a esposa. Não é isso, tá bom? Então, a tua esposa, ela está acima dos teus amigos. De todos, entendeu? Então, quando o Driscoll diz, ele vai falar isso no livro, a tua esposa é tua melhor amiga, ela está acima do teu pai, acima do teu pastor, acima dos teus amigos, dos teus colegas de ministério, acima, tá bom? Então, cara, esse conceito do livro que ele vai tratar naquele livro ali, é muito legal isso. E eu vejo isso na vida dele, cara. Eu vejo isso, um desafio isso, sabe? Como dizia, quem é que dizia isso? Eu não me lembro agora, mas eu li. Ele fala assim, não, porque você tem que amar sua esposa. Daí os jovens que querem casar, dizem, não, mas isso é fácil, né? Aí o cara diz assim, não, mas acho que é o próprio Driscoll, diz assim, tá, mas faz isso a vida toda. Faz isso a vida toda. Amar uma mulher como Cristo amou a igreja durante 50 anos. Vai, negão. E ele fala assim, a mesma mulher. Né? Porque amar um dia uma mulher e outro dia outra, isso é fácil, entendeu? Fácil. É que nem tem um caso de não sei se é o Nixon, um presidente americano, que ele esteve, até, vou falar isso que as pessoas vão ficar, não, é um caso que aconteceu. Ele estava visitando um local onde havia galo e galinha, né? Na verdade, é a mulher dele, né? E daí mostraram um galo, e o galo, ele copulava não sei quantas vezes por dia.
E a primeira-dama americana estava lá e ela olhou assim e disse, esse galo, ele copula tantas vezes ao dia. Aí a primeira-dama, contem isso pro presidente. Entendeu? Atirou as orelhas. Aí, depois passou 1 ano, 2, o presidente estava lá no mesmo lugar. Daí mostraram o galo e eles, quantas galinhas ele copula? Daí, 30 galinhas. Daí ele contem isso para a primeira-dama. Entendeu? Entendeu? Ou seja, cara, tu ser um cara fanfarrão, é fácil isso, cara. Entendeu? Mas vai exigir de ti, entendeu? Tu amar a mesma mulher a vida toda. Eu admiro homens que fazem, sabe? E também é pra mulher, é difícil pra mulher. Mas como eu tô me dirigindo aos homens aqui, eu tô falando isso. Isso envolve... Tu largou esses dias ainda um vídeo, lembra do Gruden, Sam Gruden, né, que ele fez pela mulher dele o fato de ir pra Phoenix. São exemplos assim, né? Exatamente, cara. Então, eu amo isso aí, cara. Acho demais isso. 7º. Cara, porque ele é um exemplo não só de amor com a esposa, mas ele é um paizão para os filhos e para a igreja, né? Eu tenho um exemplo nele por exemplo, ele está escrevendo um livro com a filha mais velha dele agora. O Pray Like Jesus. Ore como Jesus. Ore como Jesus. Sabe? Pô, cara, isso é um exemplo de vida que eu tenho pra mim, assim. Eu quero ter esse relacionamento com a minha filha, entendeu? Demais isso, cara. É demais. O cara é... Isso é um exemplo que os homens têm que ter, né? Cara, ele é muito paizão. Tu vai ver, assim, na série de Neemias, ele pregando, na série aos Efésios, que tem um livro em português, que é O Quem Você Pensa Que É. Tu vai ter, cara, isso demais, assim, ele falando sobre o trabalho com os filhos. Bom, primeiro que ele teve 5 filhos, né? Já começa aí. O Driscoll teve 5 filhos. Não, só te cortando. E o 5º filho, eles estavam pensando em orar, né? A gente tem que orar para geralmente, orar para saber se Deus quer que nós tenhamos filhos. Eles oraram ao contrário. Nós temos que orar para ver se Deus não quer que a gente tenha mais filhos. E é louco, aí nasceu o Gideon, né? O Gideão. Né? E daí, cara, o que acontece? Eles tiveram 6 filhos. A 6ª gravidez, a mulher dele perdeu. Ela teve os 5 filhos que ela teve foram cesáreas. Tá? Então, quem entende sabe que, cesárea, o máximo 3 pela medicina. Porque tu fica ali, a mulher fica com o útero muito frágil e não segura. Eu tô falando de forma tosca aqui, tá? Mas é como se não segurasse, não tivesse condições de segurar a criança, né? Isso. E depois quando eles perderam o 6º filho, eles oraram, né? Porque a mulher dele já não tinha mais condições de... Ó, a irmã tá contando aqui que a mãe dela teve 6 cesáreas. Isso são milagres, assim, né? E daí eles oraram, e daí que a mulher dele fez a ligação de trompas. Ligadura, ligação, não sei. E daí eles não tiveram mais filhos. Cara, que nem eu tava conversando ontem aqui com o pessoal, tem a maior família da Inglaterra, pesquisa depois aqui da live. É uma família, eles têm... Agora, a mulher engravidou do 22º filho. 22º. No 21º filho, o parto demorou 12 minutos. A mulher tá com 44 anos. Tá? E eles têm 10 guris e 11 gurias. E pode ser que esse seja guri. E deve ficar 11 e 11, cara. 11, E daí eu tava conversando aqui com o pessoal e dizendo, tipo, cara, as pessoas vão dizer, não, mas isso é coisa de americano. Não é, meu. A onda mundial é não ter filhos, velho. Não pensa isso que é... Não, porque não, cara. Todo mundo abrindo mão de alguma coisa. Exato. Mas lá eles têm mais condições. Nós também temos mais condições hoje do que nossos avós tinham. Então, se a gente depende com quem tu vai te comparar. Se tu comparar eles no local deles, eles têm mais condições de ter uma vida melhor sem os filhos também. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô gordo, Michael, tá? Eu não admito dizer que eu sou gordo. Eu estou. É um momento.
Mas vou explicar um negócio pro pessoal aqui, pra galera entender. Cara, eu estou gordo, tá bom? O que acontece? Aí alguém pega alguém rico e diz, o fulano era rico e emagreceu. Aí as pessoas vão dizer o quê? Mas também é rico. Não, cara. Exato. Se ele é rico, esse cara, ele tem mais acesso a comer coisas melhores, aí a locais melhores. Ou seja, para mim é muito mais difícil um rico emagrecer do que um pobre. E se ele emagreceu, é mais mérito dele. A gente tem a mania de tirar mérito dos outros, cara, entendeu? Vamos correr, então. Ele é paizão. Oitavo, que a gente tem que tá pouco tempo aqui. Oitavo, ele é corajoso. O Driscoll é um cara extremamente corajoso. Foi com ele que eu aprendi que nós precisamos de Jesus para plantar a igreja. É disso que nós precisamos, tá bom? Então é disso que nós precisamos. Precisamos de coragem. Eu admiro o Driscoll. Quando deu toda a temporada ruim dele em Seattle, ele se muda de Seattle, mas diz, mas ele abandonou a igreja. Não, não abandonou, tá bom? História longa, tá bom? Confia em mim, a gente pode fazer mais lives explicando isso. Eu li muito sobre o que ocorreu. Ele errou tudo. Quem entende... Não negamos. Não negamos, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu acho ele um cara extremamente corajoso, tá? Nono. Cara, ele é o exemplo de novo calvinista. Vou explicar um negócio para vocês aqui. No livro, aqui é longo pra gente falar isso aqui, mas no livro dele, Morte por Amor, ele tem um capítulo, ele vai falar sobre o calvinismo, o arminianismo, e ele vai falar sobre o calvinismo dele. E, recentemente ele teve num programa aí, e ele falou que os 5 pontos do calvinismo é uma bobagem. Cara, história longa, não tem como tratar esse assunto aqui. Não tô passando pano também, tá bom? Mas, assim, o Driscoll, ele é um calvinista de 4 pontos. 4 pontos e meio. 4 pontos e meio. Que é um amiraldiano. O que é amiraldiano? O Driscoll, ele diz que os arminianos e os calvinistas estão certos quanto à extensão da expiação. O Driscoll diz que a expiação ela é limitada / ilimitada. Exato. Então ele é um amiraldiano. Pesquisa isso. Tu vai ter um artigo, eu li há muito tempo atrás, do Hermes Steinmeier, na Monergismo, falando sobre amiraldianismo, tá bom? Que é um pouquinho mais teológico que a gente está falando aqui. Ele explica no Morte por Amor e no Doutrina isso aí. No Doutrina também? No Doutrina também. Doutrina ele escreveu com Gary Bridges, que é o professor dele lá. Então, novo calvinismo, eu estou muito mais alinhado, essa pegada mais do John Piper, do Driscoll, que foi o que trouxe esse ressurgimento das doutrinas reformadas. Tem muito cara que está aí falando de teologia reformada, tá falando porque tá surfando nessa onda que esses caras, eles literalmente abriram um clarão no meio da mata para poder voltar a falar. Desbravaram. Em décima razão para nós é porque o Driscoll, pode falar, Mike. Cara, ele é imperfeito. Pode parecer clichêzão, né? Mas ele é um cara imperfeito como qualquer um de nós, né? Isso fica mais do que claro que Jesus usa gente imperfeita. Se ele usa o Driscoll, ele pode usar nós. O Driscoll é o cara que eu vi isso nele, eu vi isso em outros homens. Eu vi ele é um cara muito humilde. Mas disse, mas ele é... Então, ele tem o lance dele de muito impulsivo. Agora tá bem mais velho, então não. Mas ele é um cara... Já acalmou um pouco. Acalmou um pouco. Ele tá fazendo 50 anos esse ano. Cara, o cara é um furacão. Mas, assim, eu já vi ele pedir perdão várias vezes. Então, assim, pedir perdão não é tudo. Óbvio que não é tudo. Então, ele cometeu pecados, os problemas do Driscoll envolveu ali, ele fundou a Atos 29, ele fundou a Mars Hill, que era uma igreja em Seattle. E uma das coisas que me fez amar o Driscoll foi porque eu olhei o contexto do Driscoll. A Seattle era a capital menos evangelizada dos Estados Unidos. É o Rio Grande do Sul aqui, né? Ficava no extremo norte, exato. Porto Alegre, ela é a capital menos evangelizada do Brasil. Então eu tinha um desânimo com a cidade aqui, um desânimo. E quando eu li o Driscoll, eu disse, cara, tem saída. Tem alguém fazendo alguma coisa, entendeu? Então foi uma coisa que me impactou muito. Cara, vamos encerrar aqui. A gente tem pouquinhos momentos aqui, momentos de Evas. Eu quero mostrar aqui os livros do Driscoll. Então aqui, ó. Aqui é uma série que você vai realmente ler. São livros pequenos, bem pequenininhos.
leitura de 1 hora. Aqui é sobre o Antigo Testamento, tá bom? É tudo a tempo de colheita, tá? Aqui são 4 livros, tá? São 4 livros. São 4 livrinhos sobre liderança, o Antigo Testamento, sobre Deus e sobre o Novo Testamento. Aqui nós temos o Doutrina, eu tenho um fechadinho e tenho o meu capa dura. Quando o livro é bom, eu fico, cara, esse livro tá saindo pouco, não vai ter. Aí eu comprei mais um. Eu sou louco, tá? Então, aqui é o Doutrina. Eu sei que foi uma série que o Driscoll pregou, tá? Então, isso. Morte por Amor, Igreja Vintage, Fantástico. Jesus Vintage. O Morte por Amor é demais, cara. É demais. Confissões de um Pastor da Reformação. Esse livro tu te apaixona pelo Driscoll. Falta 1 minuto e 50 segundos. Temos que correr. Aqui o Reformação que eu tenho. O Confissões, eu tenho 2 também. Aqui, Supremacia de Cristo no Mundo Pós-Moderno. Tem um capítulo do Driscoll aqui nesse livro aqui, tá? Eu tenho um capítulo do Woody Bauckham, um do Driscoll, um do Tim Keller, do Piper. Isso aqui é da CPAD, não tem mais esse livro aqui, tá? Beleza. Religião Salva vai ter pela editora Tempo de Colheita, não tem esse livro aqui não tem para vender ainda por enquanto, mas vai ter. Religião Salva e mais 9 equívocos, muito bom. Quem você pensa que é, em Efésios, Amor, Sexo, Cumplicidade a 2, blá, blá, e aqui são os livros em inglês dele, que é o que ainda não veio para a Ressurgência, não veio ainda. Spirit Fire Jesus, em espanhol, eu tenho em inglês e espanhol, pode ver que eu sou Jesus cheio do Espírito. Win Your War, ou em espanhol, Gana Sua Guerra, né? Que minha esposa ama espanhol. Então aqui, são os livros do Driscoll, que tem em português, inglês, e eu queria indicar para vocês. Eu tenho 50 segundos, peraí, deixa eu voltar aqui, dizer para vocês o seguinte, clica aí, segue a escritura, porque o Driscoll foi o autor do mês passado na escritura. Isso. Então o Michael vai estar mandando aí para o Brasil todo, acima de R$50, frete grátis. Frete grátis. Nós temos 20 segundos. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, chama lá, chama a gente, e é isso, gente. 15 segundos, 16, 10. Acabou, Michael. Acabou. Falou, abraço. Falou, abraço.